Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Entrando em seu descanso. Eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe muito importante quando nós analisamos a ideia do descanso dentro da carta aos Hebreus. Quando o autor da carta vai convidar as pessoas para poderem descansar em Deus, na verdade existe o convite lá em Hebreus no capítulo 3, verso 11, e Hebreus capítulo 4, versos 1, 3, 5 e 10, para que nós entremos no seu descanso, ou seja, no descanso de Deus. A frase, ou a fraseologia que é utilizada ali, ela precisa ser analisada dentro do seu contexto. E quando nós olhamos a mesma estrutura gramatical usada pelo autor da carta aos Hebreus, e vamos procurar, por exemplo, paralelos dessa mesma estrutura gramatical em outros momentos no decorrer da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e para isso temos que usar aqui a Septuaginta, que é a tradução mais antiga que existe do Antigo Testamento para o grego, a versão que era a mais comum no tempo em que Jesus Cristo esteve aqui na Terra, que com certeza foi utilizada pelo autor da carta aos Hebreus para que ele pudesse fazer as citações do Antigo Testamento. Você vai encontrar pelo menos 3 ocasiões nas quais a mesma fraseologia ela vai ser utilizada. E se você quiser depois as referências, você pode encontrar dentro do texto da nossa lição de hoje. É muito interessante isso. O primeiro momento é quando Deus termina de criar todo o nosso planeta, e então ele resolve entrar em descanso. É a ideia de Deus entrando em descanso. O segundo momento é quando o povo de Israel estava para poder entrar na terra de Canaã. E quando eles entrassem na terra de Canaã, junto com Deus, então eles entrariam no descanso com Deus, ou no descanso de Deus, na terra com Deus. Um terceiro momento é quando você vai entender que depois que todas as promessas de Deus que haviam sido canalizadas para a família de Davi, de que eles alcançariam ou que conquistariam toda a terra e teriam um reino estável, somente depois que todas essas promessas foram alcançadas pelo reinado de Davi e do seu filho Salomão, é que Deus permitiu que um templo fosse construído para ele, e então a Arca da Aliança, com seu propiciatório, que representava o trono de Deus, ela é colocada no lugar santíssimo do templo de Jerusalém, e então a arca achou descanso, ela entrou no descanso, e enquanto o povo descansava no que Deus havia feito por eles, então a arca ela entra no templo para o seu descanso. Quando você olha para esses 3 momentos, você percebe uma coisa fantástica que os 3 momentos têm em comum. O primeiro deles, que é o momento da criação. Deus havia terminado de fazer absolutamente tudo aquilo que ele precisava fazer para que o seu povo, o povo que ele havia criado, a humanidade, homem e mulher que estavam ali no Jardim do Éden, quando tudo estava pronto para eles, não tinha mais nada que Deus pudesse fazer para proporcionar a eles o descanso, então é que Deus vai entrar no descanso. Ele só descansa depois que ele ofereceu as condições necessárias para que o seu povo também pudesse descansar. O que significa que Deus é o último a entrar em descanso. Porque primeiro ele faz tudo que está ao seu alcance para que o povo também, o seu povo, possa também entrar em descanso. Quando Deus descansa, o povo descansa com ele. É essa a ideia. Quando você pega o segundo momento, que é o momento em que o povo estava para poder entrar na terra de Canaã, eles só conseguiram encontrar o descanso em Deus quando eles entraram, a geração de Josué, porque eles foram junto com Deus. Mas o mais interessante é que a terra teve descanso somente depois que o Senhor Deus os ajudou a conquistar tudo aquilo que ele havia prometido para eles. Não houve uma parte da terra que não pudesse ter sido conquistada. Se ela não foi toda conquistada,
O livro de Josué, e ao mesmo tempo a introdução do livro de Juízes, vai mencionar que é porque o povo não acreditou na promessa do Senhor Deus. E não tomou posse da terra como um todo, porque Deus colocou tudo à disposição deles. Então, o momento em que o povo vai descansar na terra que Deus havia dado a eles, depois que Deus havia feito tudo o que ele podia para que o povo encontrasse o descanso. O povo só não encontrou mais descanso porque eles não deram os passos de fé necessários para que eles pudessem descansar. E o terceiro momento, que é o momento em que finalmente Deus permite que o templo pudesse ser construído, aonde ele iria morar no meio do seu povo. O que é mais interessante é quando você analisa os anos que antecederam a construção do templo. Davi havia construído um grande palácio para si mesmo. Davi havia conseguido reformar toda a cidade. Davi havia conseguido conquistar o território que havia sido prometido a Deus, a Abraão. Desde uma extremidade até outra, de leste a oeste, norte a sul. O único momento em que a promessa de Deus feita a Israel se cumpriu em termos de terra em sua plenitude foi no tempo de Davi. E Deus vai dizer para Davi: Davi, ainda tem algumas coisas para poderem ser feitas antes que eu possa entrar em descanso. O teu filho vai construir uma casa para mim. Não você. Você pode até preparar, mas o teu filho é que vai construir. Quando o Davi morre e Salomão assume o trono, Salomão começa o processo de construção, mas o fato é que Salomão estava em paz. Salomão não precisou lidar com a guerra. Por quê? Porque Deus havia dado descanso. Então, quando Deus dá o descanso ao seu povo, então é que ele vai entrar no descanso. O que é mais interessante é que quando nós olhamos para a ideia da Nova Jerusalém, da terra renovada, da terra restaurada, aonde as pessoas encontrarão finalmente o descanso, você percebe nitidamente que esse descanso, ele não é só para nós, ele também é para Deus. Porque Deus só vai entrar em descanso quando o problema do pecado, quando o problema do grande conflito for finalmente resolvido. Quando o inimigo for finalmente jogado no lago que arde com fogo e enxofre, ele, todos os seus demônios e os seus coligados, quando o pecado for finalmente destruído, depois que o Senhor Deus fizer novos céus e nova terra, depois que o fogo purificador purificar toda a terra de todo mal, de todo pecado, então o Senhor Deus também entrará em descanso junto com o seu povo. Você repara que Deus ele só vai descansar quando ele terminar aquilo que ele veio fazer. E Deus nunca, absolutamente nunca, faz uma obra pela metade. Essa deve ser também uma motivação para que nós possamos entrar no descanso de Deus hoje. Deus já terminou o seu trabalho? Não, ele ainda não terminou. Ele continua desenvolvendo o seu trabalho. Mas de forma antecipada, nós somos chamados a entrar no descanso do Senhor, sabendo que o Senhor Deus vai terminar o que ele começou. E quando finalmente o pecado for totalmente banido do nosso planeta e do universo, então entraremos em descanso junto com ele, com Deus. Até lá, somos chamados ao descanso da fé. Porque pela fé, nós olhamos para cima, olhamos à nossa volta, tem muito problema, tem muita dificuldade, tem muita coisa ruim acontecendo. Mas ao invés de ficar olhando para isso aqui, eu olho para frente, eu olho para o autor e consumador da nossa fé. E eu digo, eu vou continuar caminhando, porque eu sei que Deus nunca faz uma obra pela metade. E quando o Senhor Deus concluir, ele vai entrar no descanso. E quando ele entrar no descanso, eu quero estar junto com ele. Porque só vou descansar se eu estiver no Senhor. Eu gostaria de pedir a ele para que me ajudasse a hoje já entrar nesse descanso pela fé. Sabendo que a obra que Deus começou na minha vida, ele vai terminar. Você não quer fazer isso comigo? Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. E que podemos entrar no descanso do Senhor, ainda que estejamos no mundo de pecado, dor e sofrimento. Nos colocamos nas suas mãos, agradecidos porque sabemos que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai concluir. E quando o Senhor concluir, o Senhor vai entrar no seu descanso e queremos entrar junto com o Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?